Oi, Mary, tudo bem? Então, olha só, nós acabamos aquela nossa aula de hoje, que acabou esticando um pouquinho, ficou com 1h25, e a gente falou daqueles conceitos de compartilhamento de pastas. E eu tive uma ideia. Acabando aquela aula, eu falei assim, eu até processei o vídeo, eu até coloquei no YouTube, mas aí, enquanto o vídeo estava processando, eu desci para tomar um café e eu tive uma ideia. Eu falei assim, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou realmente gravar um vídeo, mas vai ser um vídeo curto, com tudo aquilo que a gente falou e de uma forma bem direta que eu acho que vai te ajudar. Eu pensei assim, eu acho que se eu, à medida que eu for construindo, eu for conversando com a Mary de uma forma bem específica, eu acho que ela vai ter um resultado bem legal. Então eu quero que você assista esse vídeo com bastante cuidado e eu quero que você seja bastante crítica. Eu quero que você me critique como aluna. Ficou claro ou não ficou claro? Tá legal? Então vamos lá. Olha só. Então aqui, ó, você tem o meu Google Drive aberto ali. E como você está vendo, né? Eu estou usando a conta da One-to-One, aquela que tem o logo preto e amarelo, e tem uma pasta ali, que é a minha pasta, a pasta dos meus alunos, a pasta Students, que é a pasta dos meus alunos. Então, olha só o que nós vamos fazer. Olha lá aqui, ó, pasta dos meus alunos. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos abrir essa pasta, e aqui dentro a gente vai começar juntos, do começo. Lembra que eu brinquei contigo? Que a gente ia fazer uma pasta pro Juninho? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai criar uma pasta. Que nome que eu vou dar para essa pasta? Ó, deixa eu cancelar isso aqui, eu vou fazer de novo. Ó, eu tô dentro da minha pasta, tô dentro do meu Google Drive, eu tô dentro da minha pasta alunos, e agora eu vou criar uma nova pasta. E esse cara aqui, ele vai ser a pasta do Juninho. Seguindo bem, fazendo isso bem alinhado com o que a gente fez na aula hoje. Então, essa aqui é a pasta do Juninho. Vamos criar essa pasta. Essa pasta foi criada. E agora é que eu vou, a partir de agora, fazer aquilo que eu fiz durante a aula. Então, eu vou te fazer perguntas e eu vou, ao mesmo tempo que eu vou fazer as perguntas, eu vou respondendo. Pergunta número 1. Mary, nesse ponto, o Juninho tem uma pasta. Então, eu queria trabalhar contigo o seguinte. Existe uma pasta para o Juninho ou o Juninho tem uma pasta? Bom, o Juninho ainda não tem nada. Sabe por que ele não tem nada? Porque nada está compartilhado com ele ainda. Então, o que a gente tem que dizer para trabalhar o conceito é: nesse momento existe uma pasta para o meu aluno Juninho. Existe uma pasta. E onde é que está essa pasta? Essa pasta está dentro do meu Drive, dentro da minha pasta alunos, e eu criei uma pasta Juninho para o meu aluno Juninho. Por que o Juninho ainda não tem essa pasta? Porque eu ainda não dei compartilhamento para ele, eu ainda não dei acesso a ele. E é isso que eu vou fazer agora. Botão direito em cima da pasta, compartilhar. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar um endereço falso aqui, que é o do Juninho. Juninho, arroba, ó, Juninho, eu vou chamar isso aqui de Juninho Alfi Branco. Só para eu ter certeza que ninguém tem esse endereço aqui. Juninho Alfi Branco, gmail.com. E vou dar um OK. Eu vou dizer aqui que tá dando. Então tá. Então essa pasta foi compartilhada. Então, olha só. Vamos entrar aqui de novo. Ó, vou compartilhar. Ó, sabe o que aconteceu aqui? O Google, ele tem um sistema bastante inteligente e ele não vai permitir que eu faça isso porque eu coloquei um endereço falso ali. Então não existe aquele Juninho Alfi Branco. Então, nós vamos fazer o seguinte. O Alfi Branco vai ser o Juninho. Você vai ter que fazer esse mapeamento aí, tá? Então a gente vai compartilhar isso aqui com o Alfi Branco. Tá? Então o Alfi Branco é o Juninho. Só pra gente ter um e-mail que realmente funciona. E aqui eu vou deixar isso aqui como para não notificar, para eu não ficar recebendo e-mail, tá?
Mas no teu caso, você deixaria isso aqui clicado. Então, muito bem. Porque eu não quero ficar recebendo um monte de e-mail, afinal de contas, isso aqui é só um exercício didático, tá? Mas quando você for fazer, você clica aqui para notificar o teu aluno, tá? Porque daí ele vai receber por e-mail uma mensagem dizendo que tem uma pasta chamada do Juninho compartilhada com ele. Então, muito bem, está compartilhado. A partir desse momento, o Google mostra, ó, isso aqui está compartilhado. Se eu clicar aqui de novo, ele vai me dizer, ó, essa pasta está compartilhada entre essas duas contas aqui do Google. Muito bem. Feito isso, onde é que nós estamos agora? Então é assim, ó. Qual que era a situação da Mary? A situação da Mary, ela precisava se preparar para a primeira aula dela. Então ela tem uma aluna, terça-feira, e ela quer ter esse material. Então a Mary conversou comigo. E ela disse assim, então tá, professor, ó, eu tenho uma aluna, e eu já verifiquei que esse aluno tem um computador, tem internet, tem câmera, tem microfone e tem uma conta no Google. Para quê? Para que eu possa compartilhar arquivos com ele, para que a gente possa acessar os mesmos arquivos usando as ferramentas do Google. Então tá, então isso tudo já está estabelecido. Então esse aluno Juninho tem conta no Google, o Juninho tem uma câmera, tem um microfone, tem um computador, então essa aula online vai poder acontecer. Então tá. Bom, e agora, no intuito de trabalhar o conceito das pastas, agora a gente entra dentro da pasta do Juninho e aqui, vou fazer uma leve pausa. Vamos olhar para essa tela aqui e vamos entender uma coisa. Então agora o Juninho tem uma pasta, porque afinal de contas, essa pasta está compartilhada com ele. Olha aqui, ó, o Juninho é o alfi branco. Então o Juninho tem uma pasta. E o que acontece? Bom, nesse exato momento a gente está olhando para essa pasta e essa pasta está vazia. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a colocar conteúdos dentro dessa pasta. Antes de eu colocar, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Tudo que eu colocar aqui dentro, eu não preciso me preocupar em compartilhar, porque para dentro da pasta, tudo que eu colocar aqui dentro vai estar automaticamente compartilhado com o Juninho. Então, eu pensei numa ideia. Olha só, por que não trabalhar a ideia de pastas, subpastas e arquivos com a Mary? E eu tive uma ideia. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma primeira pasta aqui. Ó. Então eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar em New Folder. E eu vou chamar essa pasta de assim, ó. Eu vou chamar ela de... a pasta para o meu Google Docs. Por que eu estou chamando de Google Docs? Porque é aqui que eu vou colocar os meus arquivos do tipo text. Então aqui é a pasta onde vão ficar o text files. Google Docs, text files. Então eu criei dessa forma, com esse nome, para você lembrar que o nome da ferramenta do Google é Google Docs e o tipo de arquivo que vai lá para dentro são text files. Eu vou criar. Então agora, dentro da pasta Juninho, eu tenho uma pasta para os seus arquivos do tipo texto que eu vou gerar com o Google Docs. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro, 2 cliques, e essa pasta está vazia. E o que eu quero fazer agora? Ó, botão direito, quero criar um doc, um Google Docs. E eu vou clicar nele. E eu vou criar e compartilhar. O que acontece? Ao fazer isso, vamos dar uma olhadinha nisso, ele automaticamente abriu uma janela nova, uma aba nova. Ó, deixa eu dar um passo atrás e corrigir isso que eu acabei de falar. Porque assim como eu te corrigi na aula, Mary, que você estava de vez em quando trocando as palavras, olha aqui o professor cometendo esse erro também. Então, deixa eu voltar então. Olha só. Nós estávamos aqui no nosso Google Drive, na nossa pasta Google Docs, Text Files, que a gente criou para o Juninho. E eu, com o botão direito, cliquei em criar um novo Google Docs. Ao fazer isso, ele abriu uma nova aba que contém esse documento que eu acabei de criar. Ele ainda não tem título, tá legal? Então,
No intuito de facilitar, eu vou usar nomes bem básicos, tá? Então aqui, esse é o primeiro arquivo do tipo Google Docs, que é um arquivo texto que nós estamos criando, tá? Então eu vou chamar esse aqui de, arquivo número 1. E de que tipo que é esse arquivo? Ok, arquivo tipo texto. Então, o tipo de arquivo é um arquivo tipo texto. Esse é o arquivo número 1. E eu vou deixar que ele tenha o mesmo nome. Muito bem. Se eu voltar aqui agora, se eu voltar para minha pasta, para o meu Google Drive, se eu voltar aqui para o meu Google Drive, aqui, num primeiro momento, ele aparece como não intitulado ainda. Mas se eu refrescar essa imagem, fazendo isso aqui, eu vou no Juninho, abro a pasta de novo, e aí o nome dele vai aparecer ali. Então, dentro da pasta Google Docs, existe um arquivo, que é um arquivo texto, que é esse arquivo aqui. A gente acabou de escrever um texto nele. Opa, desculpa. Eu sem querer alterei o nome dele. Deixa eu consertar isso aqui. Agora que ele já está com o nome. Arquivo texto. Eu volto para cá. Só para confirmar. Vou aqui dentro da minha pasta. Eu tenho um arquivo. Muito bem. Então agora eu quero fazer esse vídeo, quero fazer com que ele fique bem didático. Qual que é a situação que nós temos aqui? Eu estou dentro do meu Drive, eu tenho uma pasta para os meus alunos, para os meus students, eu tenho um aluno chamado Juninho, eu tenho uma subpasta para ele e dentro dessa subpasta eu tenho um arquivo. Detalhe, vou repetir essa questão. O meu aluno, chamado Juninho, nesse momento eu posso dizer que ele tem uma pasta. E que dentro dessa pasta tem uma subpasta para os arquivos do tipo texto. E eu posso dizer que ele tem porque eu já compartilhei com ele. Tá? Eu compartilhei com ele aqui, Esse cara aqui, esse é o endereço de e-mail, do Gmail do Juninho. Então ele tem. Muito bem. Então agora onde é que nós estamos? A gente está na conta da One-to-One, que é essa conta da escola. Conta do professor Alfredo, ele tem uma escola. E o professor Alfredo, né, dono dessa escola, ele tem uma pasta para os alunos deles. Um dos alunos dele é o Juninho. Muito bem. Só que, o que eu quero? Eu quero que o Juninho, eu quero criar uma pasta para ele, para que quando ele tiver um formulário, por exemplo, eu quero que os formulários que eu construí especificamente, eu quero que esses formulários também fiquem numa pasta específica. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou construir por aqui, novo folder, ou seja, nova pasta. E eu vou chamar isso de Google Forms. Vou criar uma pasta aqui, Google Forms. Acabei de criar. E eu vou renomear essa pasta aqui, que eu esqueci de acrescentar aqui, vou renomeá-la. Eu vou chamar ela de Google Forms, então eu clico aqui do lado de fora, coloco um tracinho aqui e eu vou chamar aqui, chamar isso aqui de arquivos, tipo, que tipo de arquivo que é isso aqui? Tipo form, tipo formulário. Vou colocar isso aqui em português. Arquivos tipo formulário. Muito bem. Bom, aí eu clico aqui 2 vezes e essa pasta está vazia. E era para estar mesmo. Botão direito. Bom, deixa eu fazer aquele passo de novo. Então, onde é que eu estou agora? Estou dentro do meu Drive. Eu estou dentro da pasta Students. Estou dentro da pasta do meu aluno Juninho. E eu estou dentro da pasta onde eu vou guardar os formulários para ele. Então, essa é uma subpasta de Juninho. E aqui dentro eu vou criar um novo formulário. Eu vou simplesmente criar e compartilhar.
porque eu fazendo isso, eu automaticamente compartilho com as mesmas pessoas, ou seja, com o dono daquela pasta ali. Muito bem. E aqui está o meu formulário. Então, como você pode perceber, ao clicar em criar e compartilhar, ele automaticamente criou uma aba nova aqui para esse formulário. A aba do documento número 1, arquivo número 1, eu vou fechar por enquanto, porque essa etapa já está concluída. E aqui eu vou mudar isso aqui. Vou chamar isso aqui de formulário 1. Esse vai ser o nome dele. E aqui em cima eu vou adotar o mesmo nome. Muito bem. Quando eu voltar aqui agora para o meu Google Drive, e eu voltar aqui para minha pasta Juninho, agora eu tenho uma pasta para os meus arquivos texto e tenho uma pasta para os meus arquivos forms. Eu vou clicar aqui 2 vezes e aqui está aquele formulário que eu acabei de criar. O formulário ele está aqui também aberto aqui do lado, mas eu não vou acrescentar nada nele, porque isso aqui é só está sendo criado em caráter ilustrativo. Quase espirrei, desculpa. Então, muito bem. Então, eu já vou fechar isso aqui também. E agora, eu vou voltar para minha pasta Students. Vou voltar para minha pasta. Então, eu tenho a pasta para os meus alunos e eu tenho uma pasta para o meu aluno Juninho. Tá aqui, E tem 2 subpastas. Uma para os meus arquivos textos e uma para os meus formulários. E eu vou criar só mais uma, que eu acho que esse vídeo dessa forma ele vai conter tudo. Bom, então agora qual que é o próximo passo? Agora eu vou criar utilizando o recurso do mouse. Então com o mouse aqui nessa área em branco, botão direito, vou criar uma nova pasta. E essa aqui agora eu vou chamar isso aqui de Google. Vou chamar isso aqui de Google Sheets, que é o nome do aplicativo. Esse aqui é o Excel do Google. E aqui eu vou chamar isso aqui de pasta Google Sheets, porque aqui eu vou colocar arquivos tipo planilhas. Como são as planilhas do Excel. E eu vou criar. Então aqui, arquivos tipo planilhas. Muito bem. Então agora, você pode ver que eu criei um determinado padrão aqui. Mas eu estou me dando conta de que esse padrão aqui não está muito legal. Por quê? Aqui está em maiúsculo, aqui está em minúsculo e aqui está em inglês. Então eu vou mudar tudo isso aqui. Vou começar por aqui. Botão direito, renomear. Então essa palavra aqui, planilhas, para seguir o padrão, nós vamos deixar ela em letra maiúscula. Então essa aqui, arquivos tipo planilhas. Muito bem. Agora esses dois já estão mais compatíveis. E esse aqui, eu vou colocar isso aqui, essa informação aqui, vou colocar também em português, para ficar compatível com os outros dois. Então aqui eu vou renomear isso aqui, e aonde está escrito aqui Text Files, eu vou chamar isso aqui arquivos tipo texto. Muito bem. Então, recapitulando bem rápido. O meu aluno Juninho, agora ele tem uma pasta e ele tem essa pasta porque eu dei acesso para ele. Dentro de cada uma dessas pastas, eu coloquei um arquivo. Na pasta arquivo docs, eu coloquei um arquivo tipo texto. Olha que o ícone dele é diferente. Olha só, o ícone é azulzinho. Isso aqui representa texto. Na pasta Google Forms, o que eu tenho? Eu tenho um formulário. O formulário número 1. Perceba que o ícone é esse ícone roxinho que representa, que denota um formulário. Depois eu volto para cá e dentro da pasta Juninho eu tenho uma subpasta para as minhas planilhas. Só que essa pasta ela ainda está vazia. Então o que eu vou criar agora? Botão direito, eu vou criar uma planilha.
criar e compartilhar. E o que ele faz? Ele abre uma aba com uma planilha. Essa é a minha primeira planilha. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever a mesma coisa. Vou escrever isso aqui e a minha planilha 1. E aí eu vou clicar aqui em cima e vou escrever o mesmo nome. Planilha 1. Muito bem. Se eu voltar para cá agora, então olha só, estou com a minha planilha aberta. Agora se eu voltar aqui para o meu Google Drive, tá vendo que agora ele atualizou, né? Nessa minha volta aqui para ele me atualizou. Então eu estou com a minha planilha ali. Então agora eu faria aquele testezinho. Onde é que eu estou? Olha só, eu estou dentro do meu Google Drive, dentro da minha pasta Students, dentro da pasta para o meu aluno Juninho, e eu estou dentro de uma subpasta, que é a pasta que eu criei para as planilhas. Porque aqui estão as 3 pastas. Então, dentro da pasta Juninho hoje, eu tenho 3 subpastas para organizar melhor os arquivos que eu vou trabalhar com os meus alunos. E na raiz da pasta Juninho agora, eu vou fazer agora um upload. Eu vou jogar para cá uma imagem. Eu tenho no meu computador uma imagem e eu vou jogar essa imagem para cá. Então, como é que eu faço isso? Olha só. Eu com uma pasta aberta, né, no meu navegador de arquivos aqui, eu tenho uma pasta e nessa minha pasta eu tenho uma pasta onde eu guardo as imagens que eu vou criando, que eu acho na internet, que eu guardo aqui no meu computador. Né? Eu tenho uma pasta aqui com várias imagens. E eu gosto muito dessa imagem aqui que representa uma ideia. Então eu vou pegar essa imagem e eu vou arrastar ela aqui para dentro da pasta do Juninho. E agora eu arrastei e joguei. Então ele está me dizendo aqui que ele está fazendo o upload. E agora ele já terminou. Então tá. Então olha só agora o que eu tenho. Então na minha pasta Juninho, né? Na minha pasta Juninho, do meu aluno Juninho, eu tenho as minhas 3 pastas, uma para planilhas, uma para formulários e uma para arquivo texto. E aqui, na raiz da pasta Juninho, ou seja, ela não está dentro de nenhuma dessas 3 pastas, mas ela está dentro da pasta Juninho. Existe um arquivo de imagem. Então, esse é um arquivo do tipo imagem. E eu deixei ele do lado de fora, só para você poder enxergar uma situação em que eu posso ter 3 pastas, né? 3 subpastas, né, dentro da pasta Juninho, cada uma para o seu tipo específico de arquivo, e ficou um arquivo do lado de fora, né, para a gente ter esse momento aqui nesse vídeo. E agora, para encerrar, eu vou dar um passo no intuito de organizar isso. Então, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou criar uma nova pasta, e agora eu vou chamar isso aqui de Google. Vou chamar isso aqui de Google. No meu uso aqui, eu vou chamar de Google Pictures, porque aqui eu estou trabalhando com imagem, tá? Google Pictures. E aqui dentro eu vou colocar arquivos do tipo imagem. Então, olha só o que eu fiz. Criei mais uma pasta que eu quero organizar. E agora o que acontece? Esse arquivo aqui, que é um arquivo do tipo imagem, ele está no lugar errado, né? Porque afinal de contas ele está na raiz aqui da pasta Juninho, mas na verdade eu poderia colocar ele dentro da pasta que eu criei para imagens. Então eu seguro, né? Botão esquerdo do mouse agora, eu seguro e agora eu posso arrastar. E quando eu estou sobre a pasta Pictures, eu solto. E aí ele diz que isso vai ser movido. E você aceita. E agora eu não tenho mais nada aqui na raiz, eu só tenho as 4 pastas.
No entanto, se eu entrar aqui dentro da pasta Pictures, eu encontro esse arquivo. E se eu voltar para a minha pasta Juninho, eu vejo as minhas 4 subpastas. Muito bem. Então, agora, Mary. Então, eu sei que durante a aula eu, um pitbull ali contigo, falando, isso aqui você tem que saber. Você precisa entender melhor o conceito de pastas e subpastas e compartilhamentos. Eu acho que com esse vídeo aqui, de 25 minutos, eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Então, olha só. Bem aqui na minha frente, eu tenho uma foto, né? Eu tô compartilhando essa imagem aqui. Então, eu posso enxergar aqui o meu Google Drive, a minha pasta Students, que é a pasta dos meus alunos, e a pasta do Juninho. Então, o que nós fizemos? Antes de começar a minha aula com o Juninho, o que eu fiz? Eu, professor digital, criei uma pasta para ele no Google Drive, compartilhei com ele usando o e-mail dele, para que ele pudesse ter acesso. E agora eu tenho condições de trabalhar com ele, porque olha só o que acontece. É claro que nesse vídeo eu ainda não ensinei, mas eu vou aproveitar aqui e vou acrescentar mais 3 minutos e vou colocar essa questão, que é aquele passo. Quando eu começar a minha aula com o Juninho, eu vou instruí-lo a ir para o Google Drive dele e acessar esse arquivo e abrir o arquivo junto comigo. Nós fizemos isso na nossa aula e agora eu vou fazer de novo, simulando essa situação aqui com o Juninho. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu, professor, vou abrir a pasta do Juninho e vou abrir aquele arquivo Google Docs, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, dentro da minha pasta, dos meus alunos, da pasta do Juninho, e vou abrir esse arquivo. Acabei de abrir. O Google abre uma outra aba aqui e já abriu o arquivo para mim. Nesse momento, eu estou sozinho aqui dentro desse arquivo aqui. Sou só eu, o professor Alfredo, aqui dentro do arquivo, o texto que ele criou para o Juninho. Só que agora eu tenho que falar com ele. Juninho, então vamos lembrar daquela situação, né? Então imagina que o Juninho, ele está numa sessão no Google Meet comigo aqui e ele está me ouvindo, né? Então eu vou falar assim para ele. Então, Juninho, o que eu quero que você faça agora é o seguinte. Eu quero que você vá no seu Google Drive, né? Então, o Juninho vai agora acessar o Google Drive dele. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou mudar um pouco. Então, vamos lá. Então, o que está faltando agora? Então, olha só. Eu preciso guiar o Alfredinho, eu preciso guiar o Júnior para que ele possa trabalhar com esse arquivo, que foi o que nós conversamos na aula passada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com o Alfredinho, com o Juninho, assim. Juninho, então agora, aí no teu computador, eu quero que você abra o seu Google Drive. E aí ele está com o Google Chrome logado na conta dele, certo, Mary? A gente já determinou que esse aluno tem uma conta no Google e ele consegue acessar o Google Drive dele. Então, nessa hora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele, olha, Juninho, aí no teu computador, acessa aí o seu Google Drive. Aí ele vai acessar. E lá no computador dele, ele vai enxergar algo assim. Está aqui o computador dele. Mas ele está em dúvida. E aí você vai, é claro, ajudá-lo. Então, vamos lá. Vou só dar um zoomzinho aqui para facilitar para a gente. Então, olha só. Então, agora, esse é o drive do Juninho. E ele está em dúvida. E ele pergunta assim, tá, professora, mas agora onde é que eu acho a pasta que a senhora criou para mim? E aí, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, olha, Juninho, você está vendo a sua pasta aí, compartilhados comigo? Eu queria que você clicasse nela 2 vezes. E nessa pasta, compartilhados comigo, nessa área, né?
que ficam todas as pastas e todos os arquivos que as pessoas compartilharem com você, vai estar a minha pasta. E nessa pasta você vai ver e nessa área, na área compartilhados comigo, né? A gente pode pensar nela como sendo uma pasta também, uma pasta do Google, mas vou chamar de área. Nessa área aqui, compartilhados comigo, você vai encontrar uma pasta chamada Juninho, que foi criada aqui, ó, pela One-to-One. Tá? Essa pasta aqui, Juninho. Então, você vai clicar nela 2 vezes e você vai ver que tem 4 subpastas ali dentro. E hoje eu quero que você abra a pasta que contém os arquivos tipo texto. Tá aqui, ó. Certo? E aí, nessa hora, tu pergunta para ele, ó, dentro dessa pasta aí você tá dentro da sua pasta, né? No teu Google Drive aqui, você professor, você tem a pasta do Juninho e lá dentro tem um arquivo chamado arquivo 1, que é um arquivo do tipo texto. E você pergunta para ele, Juninho, você está enxergando aí na tua pasta um arquivo 1, arquivo tipo texto? Você está enxergando? E ele vai dizer que sim. E aí você diz para ele, então eu quero que você clique 2 vezes nesse arquivo. E ele vai clicar. Ele vai clicar 2 vezes nesse arquivo. Ele vai lá e ele vai clicar 2 vezes. E é claro, vai ser aberta uma nova aba e o arquivo aparece para ele. E nesse momento, o que é que acontece? Você vai chamar a atenção dele, no sentido de direcioná-lo, né? Direcionar a atenção dele para que ele olhe aqui para cima e para que ele enxergue que nesse momento ele está acessando esse arquivo junto com o professor dele. Então ele, o Juninho, e o professor estão acessando esse mesmo arquivo. E aí, se o Juninho falar assim, Hi teacher. Hi teacher. Então, isso é algo que o Juninho digitou. Aí o que você vai fazer? Você está com o mesmo documento aberto, né? Então você vai com esse documento que você tem aberto. Você vai ver que ele digitou Hi teacher. E você também consegue enxergar aqui que vocês dois estão nesse arquivo. E aí você vem aqui e digita alguma coisa para ele. Hi, my dear student. Muito bem. E eu acho que com essa etapa aqui, esse vídeo ficou com mais de 30 minutos, mas eu acho que ele está bem completo. Ele contém todas esses passos, né? Eu acho que a gente pode dizer que nesse momento nós cumprimos as etapas daquela aula, dessa nossa última aula. Então, recapitulando agora bem rápido, eu vou voltar aqui para essa nossa janela que mostra a estrutura de pastas que foi a estrutura que foi criada, né, as pastas que foram criadas dentro da pasta do nosso aluno, né, do aluno Juninho. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos fazer aquela recapitulação rápida do final da aula? Então, olha só. A professora Mary, agora ela tem um aluno digital, e ela já estabeleceu esses parâmetros. Então, o meu aluno tem conta no Google, ele tem uma câmera, ele tem internet, ele tem microfone, ele tem lá um computador, um laptop. Então, estamos prontos para começar e ele tem essa conta no Google. Muito bem. Então, como eu, professora Mary, tenho conteúdo, tenho material que eu quero usar nessa aula com ele, eu já quero usar essas ferramentas digitais, eu precisava ter uma área especial, uma pasta especial para o meu aluno Juninho. Na aula eu até brinquei, eu falei assim, tá, mas e aí, você vai deixar o Juninho na vala comum? Só para brincar com esse conceito, né? E daí você falou assim, não, o Juninho precisa de uma pasta. Criamos a pasta para ele. No começo a gente conversou, essa pasta tinha algum valor? No começo ela não tinha valor nenhum, porque ele não tinha acesso a ela. Então uma pasta só com o nome dele não serve de muita coisa. A partir do momento que eu fui lá e compartilhei a pasta com ele, ele passou a ter acesso àquela pasta.
Aí dentro daquela pasta eu criei subpastas, porque eu trabalho com arquivos de tipos diferentes. E em cada uma daquelas pastas eu coloquei um arquivo diferente. Eu coloquei um arquivo do tipo... Então, deixa eu voltar para cá um minutinho, bem rápido. Então, eu coloquei um arquivo do tipo planilha. Coloquei um arquivo do tipo texto, na pasta de texto. Coloquei um arquivo do tipo formulário, dentro da pasta formulário. E coloquei um arquivo do tipo imagem, dentro da pasta de imagem. Relembrando, essas subpastas e esses arquivos, não preciso me preocupar com compartilhamento de nada, porque uma vez que a pasta mãe, a pasta mais alta, que é a pasta Juninho, que é a pasta dele, foi compartilhada com ele, ele automaticamente tem acesso a todos os arquivos. Acho que dessa forma eu consegui revisar todos aqueles conceitos dessa aula. Tarefa então, Mary. Olha só, assista esse vídeo quantas vezes você precisar e cria um outro aluno fictício. Pode ser a sua irmã, essa aluna verdadeira. Você tem o e-mail dela, você sabe que ela é uma aluna que tem uma conta no Google, você tem o endereço de e-mail dela para que você possa compartilhar com ela. Então você poderia preparar algo parecido com tudo isso que eu fiz como tarefa. E no começo da nossa próxima aula, você explica o que eu te expliquei aqui. Então, nós falamos de novo sobre compartilhamento de arquivos no Google Drive, os diferentes tipos de arquivos que a gente tem, como compartilhar uma pasta e o conceito de que uma vez compartilhada uma pasta, tudo que vai ali para dentro fica automaticamente compartilhado com aquela pessoa. Fazendo tudo isso, a gente trabalhou então mais uma vez o conceito do que são as pastas, do que são os arquivos e de como a gente compartilha. E na etapa final, a gente guiou o aluno, ou seja, a gente explicou para ele como é que ele acessa, como é que ele acha essa pasta lá na conta dele do Google Drive, lá no Drive dele, na área compartilhados comigo, como é que ele encontra aquela pasta e como é que ele encontra subpastas. Por exemplo, como ele encontrou a subpasta dos arquivos tipo texto, como ele abre esse arquivo e como ele pode enxergar que naquele momento o professor está ali dentro daquele arquivo, ou seja, está editando aquele arquivo com ele e ambos podem escrever ao mesmo tempo. Por isso que a gente escreveu Hi Teacher, Hi My Dear Student. E eu acho que com isso a gente cobriu todo aquele conteúdo. Bom, a nossa aula tinha ficado com 1 hora e 25 minutos e esse vídeo aqui ficou com 38. Então eu acho que está de bom tamanho. Mas eu quero que você seja a juíza disso. Então assiste esse vídeo com carinho e depois me manda uma mensagem e me dá um feedback. Tá bom? Bons estudos. Boa primeira aula com a tua aluna. A gente se vê na quarta-feira. Até breve. Tchau, tchau.